Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Renegado Sobrenatural. E para esse relato eu vou contar um fato que aconteceu comigo e com um colega meu que por pouco não terminou em tragédia. Vamos lá. Por volta do ano de 2003 para 2004, esse meu colega me procurou bem chateado e aflito, dizendo para mim que queria encontrar-se para conversar com o diabo. E lembrando para vocês que esse meu colega ele é evangélico. Nesse tempo ele era evangélico e atualmente ele ainda é evangélico. Mas nesse momento algo estava afligindo ele de tal maneira que ele chega a esse ponto. Eu falei para ele que era raro e era muito difícil a pessoa ter uma audiência com o próprio diabo, mas que eu podia tentar, assim os anos meus que eu conhecia, uma audiência com um demônio, alguns enviados dele. E foi o que a gente fez. Eu fui mais ele passou em casa, umas 11 horas da noite. Falei para ele que a gente tinha que procurar um lugar deserto para a gente tentar chamar, né, evocar essa entidade para conversar com ele. E foi o que a gente fez. A gente pegou o carro e saímos por aí, procurando um local adequado para a gente fazer essa evocação. Nessa hora eu me lembrei de um local que estava fazendo obra, que hoje em dia funciona um fórum daqui dessa cidade onde a gente mora aqui em Caruaru. Esse lugar é bem deserto, era bem deserto. Chegando lá, eu fiz uma evocação e algo sussurrou no meu ouvido que queria pelo menos uma gota de sangue minha, de cada um, né? No caso, minha e dele. E foi o que fiz, furei o meu dedo, depois furei o dedo dele e entreguei o que aquilo havia me pedido. Daí depois ele me perguntou, e agora o que é que a gente faz? Eu digo, pronto, agora a gente vai esperar. E foi o que fiz, sentei assim no meio da estrada. Essa estrada estava interrompida para não passar carro, e de um lado era cerca e do outro lado cerca também, um cercado que até tinha aqueles matos baixos, parado que dava para ver bem ao longe. E nisso aquele escuro, estava muito escuro, pois ali não havia nenhum poste de iluminação, estava tudo deserto por conta da obra. Nesse momento meu colega, já um pouco sem paciência, perguntou para mim, a gente vai ter que esperar muito? Nesse momento eu respondi para ele que eu acho que não. Nesse momento quando eu falei isso, eu senti a presença dele, e começou a ventar muito, ventar bem muito no local. E quando eu olho, eu sentado assim, no local que eu estava, na pista, eu sentado, eu vi dentro desse cercado, de um cercado que eu estava de frente para ele, eu vi no escuro, mais escuro do que o escuro normal, algo vindo ao encontro da gente, com as roupas, como se fosse aquelas roupas de mendigo, aqueles mulambos preto, mais preto do que o preto comum. E nesse momento estava ventando muito. E eu vi ele, eu não sei se ele viu, só que na hora que eu vi que ele estava se aproximando, esse meu colega pelo momento eu acho que se assombrou, não sei se ele viu. Só que nesse momento esse meu colega chegou para mim bem espantado, olhou para mim e disse, não, a gente vai ter que sair daqui agora. Eu acho que se a gente não sair daqui, a gente nunca mais sai daqui, vamos sair. Aí me pegou, me puxou, não, vamos sair, ligou o carro naquela agonia. Aí eu até falei para ele, não, a gente não pode sair daqui agora não, é perigoso, a gente não pode fazer um negócio desse, invocar uma entidade e sair assim, sem antes dispensar e ter certeza que ela foi embora. Mas ele ligou o carro e a gente teve que vir embora. E ao voltar para casa, você também de madrugada, a gente pegou até uma contramão para chegar mais rápido em casa e paramos num cruzamento a ver se havia carro, né? Se vinha carro. E ele parou o carro, olhou para um lado, para o outro, esse cruzamento, e não vinha carro. Eu também olhei para um lado, para o outro, não vinha carro. Só que na hora, isso de madrugada, só que na hora que ele olhou que não vinha carro, nessa rua desse cruzamento também é uma rua bem longa. É inclusive um cruzamento de uma rua principal daqui. Só que quando ele arrancou com o carro para a gente vir embora, apareceu do nada um caminhãozinho daqueles, um F1000, que quase que pega a gente do lado.
na maior velocidade. Só que acho que a gente olhou um para a cara do outro e a gente ficou se perguntando de onde aquele caminhão tinha aparecido. Que a gente tinha olhado naquele momento de um lado para o outro, tinha parado no cruzamento e não havia carro. Ele passou que quase que pega o carro da gente. A gente tomou aquele susto e voltamos para casa. Chegando em casa, ele me deixou na casa da minha mãe, que nesse tempo eu estava passando uns dias na casa da minha mãe. Foi para a casa dele. Antes de eu chegar em casa, eu ainda estava meio assustado, coração acelerado, o susto que a gente tinha acabado de passar. Eu peguei umas laranjas para fazer um suco. Lembrando que ao chegar em casa, todo mundo em casa, na casa da minha mãe, estava dormindo, só eu que estava acordado. Eu peguei essa laranja, fui fazer um suco, ao cortar, colocar na mesa. Só que quando eu cortei a primeira, que ia cortando assim uma laranja, eu senti como se uma mão tocasse a minha mão. Eu tomei aquele susto, joguei laranja com faca, tudo para lá e, bem assustado, eu fui me deitar. E logo eu peguei no sono. Só que quando eu pego no sono, eu senti aquele peso em cima de mim. A paralisia do sono havia me pegado nesse momento. Daí eu, sem conseguir me mover, consegui abrir os olhos e pensei comigo, se eu conseguir mover um dedo, eu ouvia sempre os outros falarem isso, se eu conseguisse mover um dedo, eu me acordava. E foi o que tentei. Tentei conseguir mover um dedo do meu pé e uma hora eu consegui mover não só o dedo como o pé todo. E nesse esforço tão grande que eu tinha feito, eu consegui. Eu me lembro que eu consegui sair do sofá, que nesse tempo eu estava dormindo no sofá, na sala da minha mãe. Eu consegui sair do sofá e me sentar no chão. E não me acordei total. E nessa hora, quando eu consegui sair do sofá para o chão, eu vi quando o meu lençol caiu no chão e fez aquele movimento como se fosse de uma serpente. Rápido. Nessa hora que ele fez esse movimento, eu me acordei por completo. E foi isso que passou comigo nessa noite. Daí, no outro dia, ele tinha que passar. Eu estava esperando ele passar em casa para a gente ir para um trabalho que nesse tempo ele estava trabalhando nesse serviço de instalação de telefone. E nesse dia ele não passou, eu esperei ele não passou. No dia seguinte eu esperei ele de novo e ele não passou. Esse tempo eu estava sem celular também, não liguei para ele. No terceiro dia foi que ele passou em casa, assim, perto de anoitecer, ele passou em casa. Ele passou e me chamou para ir para a igreja. Eu estranhei, eu digo, vamos. Fui com ele e na volta da igreja ele me contou o que tinha acontecido com ele naquela mesma noite. Ele falou que quando me deixou em casa, que foi para a casa dele, falou que quando chegou em casa estava a esposa dele e o filhinho dele estava dormindo. Ele entrou sem acordar ninguém, devagar, e foi se deitar para dormir. Ele falou que quando ele estava quase pegando no sono, quando ele ia pegando no sono, ele ouviu uma gargalhada. E quando ele abriu os olhos rápido, tomou aquele susto que abriu os olhos rápido, estava a esposa dele sentada na cama, sorrindo, gargalhando uma gargalhada que não era dela, e com um olhar que não era o olhar dela, e falou para ele que sabia onde eu e ele tinha ido aquela noite, sabia o que a gente tinha acabado de fazer, e que da próxima vez que a gente fizesse isso novamente, ele ia matar nós dois, que Deus havia permitido a ele, a que ele fizesse isso com a gente. E quando ele falou isso para mim, eu senti aquele baque e lembrei a ele o que eu havia dito, que a gente estava correndo um grande perigo, que não se deve invocar uma entidade e sair sem antes agradecer e ter certeza que ela tinha ido embora. E foi isso. Depois desse dia, nunca mais eu fiz outra coisa desse tipo, pelo menos com ele. Pois aprendi uma lição, que quando a gente procura fazer algo, a gente tem que ter uma certeza do que a gente quer. E principalmente voltado para esse lado sobrenatural. Que abrimos portal que vai muito além
da nossa compreensão humana. Fica aqui a dica. Valeu e tenham bons sonhos. Até a próxima.